Que Deus nos abençoe, que fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 27. Deixa eu ver a hora aqui, porque eu falo que, até mesmo nos avisos que foram dados, Deus ministrou o nosso coração. Até mesmo nos avisos que foram dados, trouxe um ânimo muito grande em nosso espírito, né? Quando o Almair começou a ministrar, quando o Valdivino começou a ministrar, se a gente está ligado, é o culto. É Deus motivando o homem, é Deus chamando o homem para realizar a obra dele aqui na terra. E graças a Deus que Ele conta conosco. Louvado seja Deus que Ele pode contar conosco. Aleluia. Todos acharam? Amém? Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, esse óculos meu aqui, só Jesus. Sem discernir o corpo do Senhor, bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se nós discernirmos, se tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Irmãos, a ceia é algo tão sério que ela pode ser para o meu bem, como ela pode ser para o meu mal. E quando Paulo ele fala que nós devemos discernir o corpo, aquele que come, aquele que bebe, ele deve discernir o corpo, para que nós não venhamos sofrer a consequência da nossa irresponsabilidade. Porque a ceia é um sinal daquilo que Deus fez no passado. Ela aponta para aquilo que o Senhor liberta o povo da escravidão, quando eles estavam ali no Egito, dominado por Faraó, debaixo de uma carga pesada, sofrendo, e eles começaram a clamar a Deus, e Deus desceu para libertar aquele povo. E às vezes nós, como igreja, nós nos reunimos, mas nós não temos a consciência do corpo de Cristo. Eu tomo a ceia de qualquer maneira, como se fosse algo comum, e não é algo comum. Porque aqui, o Senhor está mostrando que Ele pagou um alto preço para que nós não pudéssemos sofrer a consequência do nosso pecado. E Paulo ele chama a atenção da igreja de Corinto, para que nós venhamos discernir, para que nós venhamos entender o que Ele fez. E Jesus, ele assentado com seus discípulos, ele lembra do Êxodo. Os israelitas, para sair do Egito,
ele deu uma direção, uma orientação, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que alimentar, porque eles iam enfrentar o deserto. Então, ele manda matar um cordeiro, assar pão asmo, e até a maneira como eles iam comer, né, o Senhor dá eles uma orientação: cajado na mão, sandália nos pés. Comereis do cordeiro, com ervas amargas. Por quê? Porque aquele era um alimento espiritual, um alimento físico, que daria a eles força para enfrentar as dificuldades do deserto. E naquele tempo, o sangue que era derramado, que ele mandou passar nos umbrais da casa, era um sinal para Deus não destruir aqueles que não tinham a marca do sangue. Porque o Egito seria julgado. O povo egípcio seria julgado. E todo primogênito do Egito ia morrer. Mas no povo de Israel, na casa do povo de hebreus, o Senhor deu uma orientação: vocês vão comer do cordeiro. O cordeiro, irmãos, é o alimento do cristão. Como que ele ia comer? Não é cozido, mas assado no fogo. E vocês vão pegar do sangue e vão pôr nos umbrais da casa, né, lá embaixo, porque ao passar pelo Egito, Deus disse: eu verei o sangue como um sinal e passarei por cima. Páscoa é passar por cima. E Jesus agora vem lembrando esse discípulo que ele é aquele cordeiro que foi imolado. E ele vem mostrando para nós que naquele tempo, 1500 anos antes, ele fez uma aliança com aquele povo. E Jesus está trazendo agora a nova aliança no meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem e beberem, lembram do que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. Nós precisamos de olhar para a cruz não como uma coisa normal, né? Hoje, graças a Deus, ela está vazia. Mas eu preciso de lembrar, né? Alguém ministrou, foi o Jair, dizendo, né? Jesus, ele, quando João disse que ele era o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, ele é 100% homem. Tudo que você sofre, tudo que nós já sofremos, ele passou também. Quem estava ali era o homem Jesus. E eu comentei que Jesus era um homem perfeito. Ele não tinha problema de enfermidade no seu corpo. Ele não tinha nenhuma doença no seu corpo. Porque uma pessoa doente, que trazia enfermidade ou alguma doença, ele não conseguiria fazer o que ele fez por nós. Ser humilhado, espancado, carregando a cruz, né? E o quanto que ele apanhou, o quanto que ele sofreu, não só fisicamente, mas ele também sofreu emocionalmente. Quando, né, os seus irmãos o abandonam, quando os seus discípulos o abandonam, quando a nação abandona, a sua família abandona, e quando ele está ali no jardim dos Getsêmani, a depressão foi tanta que ele começou a suar sangue em seu corpo. Foi o momento que ele diz, pai, por que me abandonaste? E se for possível, afasta de mim esse cálice. E Deus olhou para ele e falou, filho, não posso, você vai ter que passar pela cruz. E ele, né, conformou, contudo seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós precisamos de olhar para o que Jesus fez, e quando ele fala na ceia aqui, que é em memória dele, é para nós entendermos o que nós ganhamos na cruz do Calvário. Muitas vezes as nossas doenças, ela está ligada à falta de reverência àquilo que ele fez por nós na cruz. Muitas vezes as nossas doenças estão ligadas a algum sentimento de mágoa, ódio, rejeição, inveja, disputa, contendas, discórdia, desobediência. E às vezes nós vemos na ceia e tomamos a ceia sem discernir o corpo. Sem discernir a profundidade desta aliança que foi feita, né? Não foi sangue de animal,
mas o precioso sangue de Jesus, que nós fomos libertos e somos sarados. Não foi ouro e nem prata, mas o precioso sangue de Cristo. Para que nós tivéssemos um pouco mais de reverência, não somente no dia da ceia. A ceia é só um memorial para nos despertar. Todas as vezes que você se reunir e comer do pão, lembram do que foi feito. E nós podemos reivindicar, porque Jesus ele veio com um propósito de nos sarar, de nos curar. Isaías diz que pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O Senhor disse, eu sou o Deus que vos sara. Então não existe base legal para nós sermos uma igreja doente. Mas por que a igreja está doente? Porque a alma está doente. Nós ainda somos cheios de razões. Eu tenho razão, você tem razão. Você sabe qual que é a maior derrota de um cristão? É quando ele tem razão. Porque quando ele tem razão, ele não sabe humilhar. Quando ele tem razão, ele não abre mão dos seus direitos. Quando ele tem razão, ele não aceita conselho de ninguém. Mas eu tenho razão. Se você vê o motivo dos casais se separarem, ou das brigas de contenda entre grupo na família, é porque eu tenho razão. Só que quando nós realmente temos um encontro real e profundo com Deus, há uma mudança na nossa mente, há uma metanoia na nossa mente. Nós entendemos que nós agora não temos mais nenhuma razão, porque nós morremos com Cristo. E aquele que morreu com Cristo também ressuscitou. Quando nós realmente entendemos o amor de Deus e o chamado para ser filho de Deus, nós começamos a entender que nós não amamos somente aquelas pessoas que nos fazem bem, mas muito mais aquelas que nos fazem mal. Nós não convivemos com aquelas pessoas que simplesmente nos agradam, porque é muito fácil viver com quem me ama, com quem me abraça, com quem me elogia. O difícil é conviver com aquelas pessoas que te criticam. O difícil é viver com aquela pessoa que ninguém quer estar com ela. Mas não é assim que Deus nos ensina, não é assim que Jesus nos ensina. Ele nos ensina muito pelo contrário, é amar aqueles que são seus inimigos. Se o seu inimigo tem fome, dá-lhe o que comer. Se ele tem sede, dá-lhe o que beber. E assim sereis verdadeiramente filhos de Deus. Então nós precisamos, querido, começar a olhar para nós mesmos. Examinar, não tem que examinar fulano e cicrano. Porque muitas vezes você está aqui e está examinando a vida do outro. Ah lá quem está tomando ceia. Você está aí examinando, né? Fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim, fulano é assado. Mas você não deixa de ser um grande pecador. Porque você já está pecando quando você está julgando a pessoa. Você não está examinando a sua vida, o seu comportamento, né? A sua vida se está dando fruto. Se a sua casa, a sua família, se o seu testemunho tem atraído pessoas para Deus. Se nós estamos vivendo a promessa de Deus, se as portas do inferno não têm prevalecido contra nós, se na minha casa, no meu ministério, na minha vida, na minha rua, na minha família, Jesus está reinando. Será que eles podem olhar para mim, para a minha família, e ver, não, realmente ali Deus está reinando? Então nós precisamos de olhar para nós mesmos. Como que está a minha vida depois que eu converti? Porque quando uma pessoa converte, irmão, é interessante que toda a família começa a observar. Então, conversão é mudança de mente. Conversão, as pessoas, elas ficam apaixonadas com Jesus, elas ficam apaixonadas com Deus, e elas querem parecer com Deus. Conversão é paixão por almas, é paixão por pessoas que estão ali escravizadas. E você, assim como você recebeu algo, uma mudança de mentalidade, você quer ser parecido com Jesus, assim também você quer salvar as pessoas, porque é Jesus através da sua vida que vai salvar o pecador. Então nós precisamos, querido, sabe, de ver que tudo que está acontecendo e nos envolver, é uma oportunidade que Deus está nos dando,
de mostrar quem nós somos em Deus. Quem eu sou em Deus. Como que eu estou respondendo àquele que me chamou. Como está sendo a minha passagem nessa terra. Não fique preocupado se o outro está dando fruto ou se não está dando fruto. Preocupa se você está dando fruto. Preocupa se você está na videira verdadeira. Preocupa se você está alimentando a cada mês desse cordeiro, deste alimento que nos leva muitas vezes para o deserto, mas no deserto nós não vamos sucumbir, porque nós sabemos que no deserto o Senhor está nos alimentando. No deserto nós estamos firmes, olhando para a terra de conquista. No deserto nós sabemos que a rocha está brotando água. Nós sabemos que o maná está descendo do céu. E nós alimentamos deste maná que desceu do céu. E agora, muito mais do que aquele maná que desceu no deserto, desceu o pão vivo que desce do céu, que é Jesus. E aquele que alimenta dele, por ele viverá. Então eu preciso de alimentar, cada dia mais crescer. As pessoas têm que ver em mim uma maturidade. Então, irmãos, o que as pessoas estão olhando para você e estão vendo de mudança e transformação na sua vida? Eu só posso ser transformado quando eu estou alimentando do Cordeiro, quando eu estou celebrando a morte de Jesus até que Ele venha. E eu vou discernir o corpo, eu não posso machucar o meu irmão, eu não posso falar mal da minha irmã, eu não posso ferir o meu irmão, porque eu estou ferindo a mim mesmo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Porém, cada um de nós, irmão, fomos chamados para produzir fruto, e o fruto permanecer. E ele diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Querido, eu estava lembrando hoje de manhã, quando estava sendo ministrado o louvor, todos nós, quando temos a sensação que vai perder alguém que nós amamos, que nos dá segurança, a gente fica muito perturbado. E não foi diferente com Jesus. Quando Jesus disse que ia morrer, os discípulos ficaram assim, descabelando. E o Senhor trouxe uma palavra para eles, dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele queria aquietar o coração daqueles discípulos, porque aqueles discípulos, embora andando com ele, depositou nele toda a confiança, toda a esperança. Ele disse, não, se ele morrer, como que nós vamos fazer? E quando Jesus morreu, lembrando das ministrações ministradas aqui, os 2 discípulos indo embora, e eles encontram, então, Jesus encontra com eles, vai conversando, e pergunta para eles, o que está acontecendo? Olha, aquele que nós esperávamos, que ia restaurar Israel, você não ficou sabendo o que aconteceu com ele, ele morreu e tal. E Jesus vai conversando com eles, é mesmo, o que é isso? Aí ele faz que vai embora, e eles falam, não, entra aqui, vem, senta conosco, venha cear comigo. E Jesus entra, e no partir do pão, eles veem que é Jesus, e eles voltam para Jerusalém. Naquele tabernáculo, onde estavam todos os discípulos, estavam todos com medo, com uma porta trancada. E Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. E eles se alegraram. Por 40 dias, Jesus começou a manifestar para aquele povo. Para dizer, olha, daqui a um tempo eu vou subir, eu não vou mais estar aqui, vocês não vão me ver, mas eu estou com vocês. Hoje, irmãos, nós não vemos Jesus fisicamente. Eu estava trazendo assim, puxa vida, eu não preciso ver para crer que Ele está aqui. Eu não preciso sentir para crer que Ele está aqui. Por quê? Porque quando Tomé ficou sabendo que Ele tinha ressuscitado, ele duvidou. Falou, se eu não vê-lo, se eu não tocar nele, eu não acredito. Mas o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, dentro da nossa incredulidade, que Ele aparece novamente no meio dos discípulos e fala, Tomé,
Toca aqui. Um espírito não come e nem bebe. Não tem osso. E Tomé, então, fica assim extasiado e diz, Senhor Deus e meu, e Deus meu. E está dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque há momentos da nossa vida que a gente acha que ele não está presente. Há momentos da nossa vida que a gente sente, não, ele não está presente. Eu não estou sentindo a presença dele. O fato de nós sentirmos ou não sentirmos, não quer dizer que ele não está presente. Porque ele morreu, ressuscitou, está vivo. E está aqui agora no nosso meio. Para nos curar, querido. Nós não podemos aceitar mais essa doençada na vida dos cristãos. Nós precisamos de saber que nós comemos de um alimento, de um corpo sadio. Jesus não tinha doença. Ele não era fraco, um debilitado. Por isso que ele suportou a cruz, ele suportou o sofrimento, ele suportou os pregos, ele suportou tudo para que nós tivéssemos saúde perfeita. Para que nós tivéssemos saúde divina. Nós precisamos de aumentar mais a nossa fé precisa de crescer mais nesta aliança, nesta nova aliança no seu sangue, que foi derramado para perdão do nosso pecado. Porque por causa do pecado nós adoecemos. A grande maioria das doenças físicas está aqui na alma, está por causa da falta de perdão, por causa do pecado. A consciência é condenada. Ao invés de você crer no que está escrito na palavra, eu estou curado. Eu estou sarado. Eu estava contando para os irmãos, se eu for dar testemunho de cura, para a glória do Senhor, foram tantas vezes que Deus já me curou, sabe por quê? Porque eu criei. Eu lembro quando eu converti, eu fui na casa de recuperação, e lá eles disseram, olha, aqui toda pessoa que chega para ser tratado, a primeira coisa que nós fazemos é pegando todos os remédios e jogando fora. Pensei, mas como assim? Ele falou, porque aqui todo mundo é curado através da oração. Eu criei naquela verdade. Eu criei, falei, então eu não vou tomar mais remédio, não, eu vou orar. E para os meus filhos também, quando tinha problema, eu orava, e Deus honrava, Deus abençoava, e eu tinha aquela fé viva. Até que chegou um filho de Satanás e começou a dizer para mim, rapaz, você é doido, você tem que ter fé para você. Agora, se seu filho está com a dor, você vai falar que você tem fé para ele? E começou a ministrar o contrário, eu também criei naquilo. E parei de orar. Então, irmão, não deixe que ninguém venha minar a sua fé. A nossa fé tem que ser pura, ela tem que ser simples. Porque quando você ora crendo, Deus responde. Tá? Eu não vou dar testemunho para não tomar muito tempo, mas eu lembro que eu tinha viajado e quando eu cheguei da viagem, eu já cheguei aqui em casa com dor nas juntas. E todo o meu lado esquerdo ficou inchado. Aí eu fui ao médico e ele disse que era gota. E quem tem gota já sabe o que é gota, o que é a dor de uma gota, né? E ele falou, você não pode comer isso, você não pode comer isso e tal. Foi misericórdia, né? E um dia, na quinta-feira, aqui no púlpito, eu estava orando e o Senhor falou assim, eu estou te curando. Mas eu pensei que seria uma cura progressiva, de tamanho inchaço que estava minha mão, meus pés, enfim. Aí eu falei, amém, irmãos. Aí eu falei para a igreja, olha, na próxima quinta-feira eu vou estar aqui dando testemunho da minha cura. E saí daqui, nós temos um trabalho em Esmeralda, e cheguei em Esmeralda na quinta-noite, para o culto. Ao que eu estou lá levantando minha mão, adorando, eu percebi que minha mão, meus pés, estão todos inchados. E para a glória de Deus, nunca mais eu tive gota. Não é só isso, irmãos, é muita coisa que eu for dar testemunho aqui. Então, começa a dar lugar à sua fé. A nossa fé ela tem que crescer. Mas como que ela vai crescer se você não usa a palavra? Se você não crê na palavra? Se você não crê que Ele já levou sobre Ele todas as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades? Ele se fez enfermo para que eu fosse curado. E se você tem alguém para perdoar, eu te aconselho, eu te imploro, perdoa. O que leva as pessoas doentes a serem infelizes, a ter transtorno de ansiedade, de preocupação, é a falta de perdão. Como que eu posso dizer que eu amo a Jesus? Como que eu posso dizer que eu amo, sou apaixonado com Jesus, se eu não sou apaixonado com a minha irmã, com o meu irmão? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu odeio meu irmão que me vê e muitas vezes quer ter comunhão comigo e eu não quero?
Tem pessoas que têm um coração tão duro, que as pessoas vão lá pedir, eu não vou te perdoar não. Eu não te perdoo, vou orar para ver se Deus libera o perdão no meu coração. Você tem que orar para que Satanás solte o seu coração. Porque quem está levando vantagem, irmão, eu gosto de pregar isso, gosto de mostrar a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 2. O povo está sendo destruído, sabe, por causa da religiosidade. Ele ama Deus, mas não ama seu irmão que ele está vendo. Ele ama Deus, mas está condenando o irmão que está do lado dele. Ele ama Deus e vê o outro passando necessidade e não quer ajudar. Adorar a Deus é você adorar seu irmão. Adorar meu irmão é o que eu adoro, eu amo. Eu só amo aquilo que eu adoro. Então eu preciso de amar meu irmão. Com que amor? Com amor ardente, com amor profundo, com amor que me é capaz de levar ao perdão. Não importa o que ele fez, o que ela fez, eu vou perdoar, porque é Deus que perdoa no meu coração. Versículo 9, lê para mim, por favor. Do 9 ao 11, lê bem alto. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Seus ardis, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos seus ardis. Então nós não podemos ignorar que quem trabalha com ódio, com mágoa, com ressentimento, é o próprio diabo. É ele. E para perdoar, nós precisamos de ter fé. Quando Jesus fala da questão de perdoar 7 vezes, Senhor, até 7 vezes nós devemos perdoar. Ele falou, não somente, falou para Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Qual que foi o pedido daquele discípulo? Vocês lembram? Aumenta. Até para perdoar tem que ser com fé. E é só quem tem fé mesmo que perdoa. Aumenta a nossa fé, Senhor. Não é fácil não perdoar, não. Então nós precisamos trabalhar com perdão, primeiramente em nós, irmãos, porque senão a nossa oração não chega diante de Deus. E a grande maioria das separações, das confusões, das doenças, das loucuras, é por falta de perdão. A pessoa, quando não perdoa, ela é infeliz, porque ela não tem nada para oferecer a ninguém. A pessoa que não perdoa, ela não tem comunhão com Deus, ela não conheceu Deus, ela não sabe quem é Deus. E o inimigo fica ali cavando, ferindo e trazendo mais confusão e mais ódio. Por isso que o ódio leva a pessoa a matar o outro, leva a agredir o outro. Eu fui fazer uma visita essa semana. Irmãos, eu nunca vi uma coisa dessa. 2 irmãs, uma pastora e outra missionária. A pastora ficou tão, não vou falar não, né, não estou mentindo. Ela ficou tão endemoniada que ela pegou a irmãzinha dela, que é missionária, e deu tanto soco que quebrou 2 costelas dela. Eu fui lá, aquela irmã, você via visivelmente a tristeza, a ferida da alma dela. E eu comecei a ministrar no coração dela, mostrando, você quer que Satanás leve vantagem sobre você? Ela disse, não, então perdoa. Ou Jesus é o nosso juiz, ou então você vai ser seu próprio juiz. Se alguém te faz mal, entregue nas mãos do Senhor. Se alguém levanta uma calúnia contra você, nós temos um advogado. Sabe, querido, nós precisamos de crer. Nós precisamos de entregar a nossa causa, porque Jesus não se defendeu. Ele não virou o rosto daquele que batia, chegava por trás dele e dava tapa e pá! Adivinha quem te bateu? Você não é Deus? Então fala quem te bateu.
E a Bíblia diz que Ele entregou tudo àquele que é o justo juiz. Amado, vamos crescer. Vamos santificar a nossa vida. Vamos tomar a ceia com discernimento, sabendo que o corpo de Cristo é esse irmão que está do seu lado. Ele é parte do corpo de Cristo. Sabe, irmãos? Jesus é o cabeça. Não importa se eu sou um dedo, uma unha, se eu sou o dedão do pé, se eu sou aquela unha encravada. Mas faz parte do corpo. E eu preciso suportar essa unha encravada. Eu estou com uma unha encravada aqui que só Jesus. Mas eu tenho que suportar ela. Quantos estão entendendo, irmãos? Vamos adorar a Deus com o coração limpo. Senhor, eu tenho o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Eu sou um imitador de Deus como filho amado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Hoje eu quero... Não vou dar lugar aos meus profetas que falam de mim, né? Aleluia. Feche os seus olhos, amado. Sabe, o Senhor, Ele não quer te condenar de maneira nenhuma. Ele está dizendo para mim e para você, filho, o mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho por esse que você fala que é seu inimigo. O mesmo perdão que eu liberei para você, eu liberei para aquele que você não sabe perdoar. Aleluia. A palavra de Deus que o Senhor apresentou para aquele povo, dizendo: eu sou o Senhor que te saro. E Ele enviou a sua palavra e os sarou e os curou. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele está neste lugar. Ainda que você não sinta, Ele ressuscitou e está vivo. E nós estamos aqui celebrando a sua ressurreição. Nós estamos aqui celebrando a nossa vitória. E nós estamos celebrando aqui a nossa saúde. E você vai hoje abraçá-lo. Você não vai sair daqui enfermo, doente na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Você vai sair daqui hoje restaurado, renovado, curado. Porque você vai comer da carne do Cordeiro. Você vai beber do sangue do Cordeiro. Este sangue que é a nova e eterna aliança, para resgatar a sua alma, para resgatar o seu ministério, para resgatar a sua vida, a sua família, para resgatar aqueles que estão fracos na fé, que estão enfermos na fé, que estão mortos na fé, que desgarrados, que estão quebrados. O bom pastor está aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua boca, querido. Peça ao Senhor para curar a sua alma. Você quer tomar ceia hoje? Ô Espírito Santo de Deus,